que a psicologia estuda? Você já parou para pensar nisso? Se você fizer essa pergunta para profissionais ou estudantes diferentes, com certeza vão variar muito as respostas, dependendo da abordagem que eles sigam. Alguns vão dizer a mente humana, outros o comportamento, e alguns vão falar que é o inconsciente. Quem diga até as relações, os sentimentos, as emoções e até a alma. E a grande verdade é que todos eles estão certos. A psicologia ela é imensamente plural. Existe um conceito específico que tenta englobar toda a complexidade do ser humano. E esse conceito provavelmente você não conhece ou já ouviu falar, que pode te ajudar também a entender um pouco mais sobre si mesmo. Oi, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luísa Lidar, eu sou estudante de psicologia e aqui no canal a gente fala sobre o universo da psicologia e do autoconhecimento. Esse é o 4º vídeo do especial Mês do Psicólogo. A gente tá nesse mês de agosto fazendo um especial em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é hoje, dia 27 de agosto. E eu tô muito feliz de trazer aqui esse conceito, e ele é muito importante para que a gente entenda um pouco sobre o que a psicologia estuda. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, já curte esse vídeo também para que ele chegue a mais pessoas e a gente consiga aí disseminar alguns conceitos da psicologia para pessoas que ainda não conhecem. Eu nunca vou me esquecer do meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia. E a discussão foi exatamente essa, sobre o nosso objeto de estudo. O que a psicologia estuda, afinal? Naquele dia, eu cheguei a uma grande conclusão na minha vida, que a vida é um grande depende. Mas o que isso significa? Depende do quê? Se você nunca ouviu falar de subjetividade, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu vou te mostrar, te apresentar esse conceito que consegue englobar a complexidade que é o ser humano. Vamos lá? Primeira coisa é entender que esse depende, ele não é uma fuga das decisões, não é uma fuga de expressar quem você é, no seu posicionamento com relação à vida. Na verdade, esse conceito é a chave para entender a complexidade que é o ser humano, a complexidade que a gente tem na nossa vida. Quando alguém pergunta sobre um comportamento ou sobre uma dor que alguém está sentindo e o que fazer, a resposta vai ser sempre depende. Porque cada vida é única e cada vida carrega um contexto único. E eu confesso que o mundo se abriu na minha cabeça quando eu descobri esse conceito de subjetividade. Eu descobri o significado da subjetividade porque eu entendi que esse termo é o que engloba o objeto de estudo da ciência psicológica. A subjetividade, ela engloba a nossa história de vida, as nossas vivências, como que a gente é e como que a gente se sente no mundo. Tem uma pesquisadora que fala sobre isso, que é a Anna Bock. No livro Psicologias, ela escreve que a subjetividade é uma síntese singular e individual, e cada pessoa vai construindo conforme se desenvolve e vivencia as experiências sociais. A gente não nasce com uma identidade pronta. A gente vai desenhando ela enquanto a gente vai vivendo e vai absorvendo as experiências ao redor e vai transformando isso em alguma coisa que é só nossa. Essa síntese, ela é moldada tanto pelo que há de dentro, a nossa biologia, quanto também o que há ao nosso redor, a partir das nossas relações sociais. Duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação e ter reações completamente diferentes. Imagina 2 irmãos vivendo na mesma casa, criada pelos mesmos pais e sob as mesmas regras. Um silêncio do pai, por exemplo. Um irmão pode interpretar isso como uma liberdade para fazer o que quiser. Já o outro pode interpretar como um completo abandono. E isso é o que nos explica que a subjetividade é única, cada um tem a sua. E uma outra questão muito importante sobre a subjetividade é que ela é mutável. Ela está em constante mudança ao longo de toda a vida. Ou seja, ela nunca está pronta e ela nunca vai estar pronta. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla de que não existe resposta pronta nem resposta certa para as coisas. Cada um busca o que acha relevante para si mesmo. A subjetividade, ela é uma constante construção. Ela nunca tem fim.
Compreender esse conceito e compreender a sua própria subjetividade muda completamente a relação que você tem com você mesmo. Quando você entende que um ser é único, a necessidade de se comparar com outras pessoas, ela vai perdendo força. A comparação constante, principalmente hoje em dia com as redes sociais, ela é uma armadilha para você, para sua saúde mental. Assim como querer se moldar à vida do outro, ou querer se moldar ao que o outro pensa. Fazendo isso, você vai contra a sua própria natureza. Essa compreensão também nos faz refletir sobre querer estar pronto. Como que a gente pode querer estar pronto para as coisas se a gente vai se adaptando às circunstâncias da vida e ao que vai acontecendo? Nem sempre a gente vai estar pronto, né? E a verdade é que a gente não vai estar pronto. A gente vai só vivendo e se adaptando às circunstâncias e aos contextos que forem acontecendo na nossa vida. Esse entendimento eu vejo que ajuda a gente a olhar para as nossas próprias dores e os nossos pensamentos mais complicados de uma forma mais gentil. E conhecer a nossa própria subjetividade nos dá ferramentas para que a gente consiga ter mais paciência com a gente e, claro, autocompaixão. Conhecer e honrar a nossa subjetividade é essencial para a gente passar a nossa vida com mais autocompaixão e coragem. Cada um de nós tem as nossas próprias particularidades e a gente está em constante mudança. E saber disso nos proporciona compreender. Tanto compreender o outro, o que o outro está passando, quanto compreender a nós mesmos. E ter um pouco mais de paciência com os nossos processos. Cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega momentos de incerteza e os próprios desafios. E esses momentos são muito particulares. Então, ao saber disso, eu acredito que nos ajuda a lidar um pouco melhor com os momentos difíceis da outra pessoa, ter um pouco mais de paciência para lidar com as outras pessoas e um pouco mais de compreensão com o outro. Para concluir, eu quero dizer que nunca existiu e nunca vai existir alguém exatamente igual a você. E essa nossa pluralidade é exatamente o que nos torna humanos. Para fechar, o meu convite para você hoje é para você olhar para dentro com gentileza e refletir sobre a sua própria vida. Tenta lembrar dos seus momentos e de acontecimentos que aos olhos dos outros parecem pequenos, mas que ajudou a formar a sua própria identidade. E para pensar de que forma você tem se tratado, de que forma você tem tratado essas questões. Eu queria fazer um convite para você tentar se acolher a partir de agora, para você tentar ter um pouco mais de paciência com o seu próprio processo e com as suas singularidades. E aprender a amar essas singularidades também. É um processo que pode ser doloroso, pode demorar, mas que pode ser muito importante para a sua vida. Bom, então eu fico por aqui e eu te convido também a se inscrever aqui no canal para a gente continuar essas conversas de autorreflexão juntas. Compartilha aí com aquela pessoa que você vê que se cobra demais ou que se compara demais com os outros. E não deixa de comentar aqui também pra gente bater um papo e se conhecer melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.